Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Bock, eu sou professor de Direito Administrativo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos temas que é muito cobrado em prova de concurso público, em exames da OAB, que é o tópico concurso público. E o nosso ponto de partida é o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que diz o seguinte: ressalvados os cargos públicos de provimento em comissão, porque esses são de livre nomeação e exoneração, a administração pública precisa realizar um concurso público de provas ou de provas e títulos para o provimento de cargos públicos ou empregos públicos. E isso de acordo com a natureza e a complexidade das atribuições inerentes a esse cargo ou a esse emprego. Então percebam que a própria Constituição Federal não dá uma margem de liberdade para o administrador público escolher, em uma determinada situação concreta, se vai realizar um concurso público de provas ou de provas e títulos. O que vai determinar é, na verdade, o conjunto de atribuições inerentes a esse cargo público ou a esse emprego público. Algumas carreiras exigem um concurso público de provas e títulos de acordo com essas atribuições que são próprias do cargo público, porque exigem um grau de intelectualidade no exercício das atribuições do cargo público. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso público para procurador do Estado. Você vai fazer um concurso público para defensor público, para professor de magistério. Então, necessariamente, as atribuições do cargo vão exigir um grau de intelectualidade. Faz sentido que a administração pública realize um concurso público de provas e títulos. Ao contrário, se a gente verifica, por exemplo, uma situação em que a administração pública quer o provimento de um cargo de auxiliar de serviços gerais, faz sentido realizar um concurso público de provas e títulos? Claro que não. Porque as atribuições do cargo são meramente administrativas. As atribuições do cargo são meramente burocráticas. A administração pública, nesta situação, vai realizar um concurso público na modalidade provas, sem a exigência de um título. E por que a administração pública faz concurso público? Porque existe um princípio constitucional. Se vem na prova princípio da impessoalidade, princípio da isonomia, princípio da finalidade, marca que está correto, sem medo de errar. O princípio constitucional hoje, gente, é uma espécie de norma jurídica. Se é uma norma jurídica, se tem uma força normativa, significa dizer que o princípio ele tem uma força cogente. Ou seja, o princípio vai determinar o comportamento da administração pública em uma situação concreta. Então, a administração pública, por um lado, quer atender o interesse público, porque quer escolher a melhor pessoa para exercer as atribuições do cargo público, e por outro lado, ela precisa atuar com uma neutralidade. Ela precisa evitar tratamentos diferenciados que não sejam respaldados pela ordem jurídica. Tiago, então quer dizer que se eu tenho o princípio da impessoalidade, isonomia, sempre a administração pública deve tratar todas as pessoas de maneira igual. Toda e qualquer pessoa pode realizar um concurso público? Claro que não. Por quê? Justamente pelo que nós dissemos anteriormente, diante das atribuições que são próprias do cargo público. Então, qualquer requisito de diferenciação, qualquer requisito de eliminação no concurso público, eu preciso ter um respaldo legal. Eu preciso ter uma previsão no edital, uma previsão na lei da carreira e, acima de tudo, uma compatibilidade dessa exigência, uma compatibilidade dessa restrição com o exercício das atribuições que são próprias do cargo público. Então, requisitos de raça, de sexo, de altura devem estar respaldados no edital, na lei da carreira e ser compatível com as atribuições que são próprias desse cargo público. Um determinado concurso público, por exemplo, de um município aqui no Brasil, realizou o concurso público para procurador do município, para ingressar na advocacia pública daquele município. Um dos requisitos para o provimento do cargo, a altura mínima de 1,60. Percebam que nessa situação concreta nós não encontramos nenhuma correspondência com as atribuições do cargo público. Essa exigência é uma exigência desarrazoada, que não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Então, até o momento, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, é o dispositivo constitucional geral que regula o concurso público, e a administração pública realiza concurso público diante da existência de princípios constitucionais. Princípio da impessoalidade, princípio da isonomia e princípio da finalidade. Qual é o prazo de validade de um concurso público? Se nós encontramos a seguinte assertiva no concurso público: o concurso público tem o prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Passível de prorrogação uma vez por igual período. E você marca que está correto. Essa assertiva, gente, ela está errada. É uma pegadinha muito comum de encontrarmos em algumas provas de concurso público e em provas da OAB. Na verdade, diz a Constituição Federal que o concurso público ele tem um prazo de validade de até 2 anos.
podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Então, algumas observações importantes acerca desse prazo de validade do concurso público. Vejam só. Em primeiro lugar, quando a Constituição dá essa abertura de prazo, um concurso público com prazo de validade de até 2 anos, eu posso ter um concurso público com prazo de validade de 6 meses, de 1 ano e 6 meses. O cuidado, gente, é que quando eu tenho a publicação do edital, quando eu tenho uma concretização da norma constitucional, eu preciso já especificar, já delimitar qual vai ser o prazo de validade do concurso público. Então, o concurso público ele não pode ter no seu edital um prazo de validade de até 2 anos. No edital, ele já precisa ser estabelecido o prazo próprio, o prazo determinado, um prazo específico. Então, o concurso público, de acordo com o edital, vai ter um prazo de 1 ano, um prazo de 2 anos, um prazo de 6 meses. Esse é o primeiro cuidado. Segunda observação importante é que o prazo de validade ele vai ser correspondente à sua prorrogação dentro daquele que foi fixado inicialmente do edital. Como é que funciona isso? Tanto o prazo de validade quanto a possibilidade ou não de prorrogação tem previsão no edital do concurso público. E quando o administrador público decide prorrogar, ele vai prorrogar exatamente igual ao prazo que foi fixado inicialmente no edital. Então, às vezes nós encontramos algumas questões de provas de concurso público dizendo o concurso público tem prazo de validade de 6 meses. Tranquilo. E aí o administrador público ele pode prorrogar esse prazo de validade por até 6 meses. A alternativa é errada. Porque se eu tenho uma previsão de um prazo específico de 6 meses, se o administrador público decide prorrogar, ele não pode prorrogar por até 6 meses. Ele vai prorrogar exatamente pelo prazo de 6 meses. Então, se eu tenho um concurso público com prazo de 1 ano de validade, o administrador público decide prorrogar esse prazo de validade. Prorroga por que prazo? Necessariamente o prazo de 1 ano. E quando é que começa a contar o prazo de validade? O prazo de validade, gente, ele começa a contar a partir da homologação do concurso público. Foram realizadas todas as etapas de um concurso público, o administrador público ele decide homologar o concurso público, verifica o controle de legalidade, exerce um controle de legalidade dos atos que foram praticados anteriormente e aí ele homologa o concurso público. A partir da homologação começa a contar esse prazo de validade. E aí uma pergunta que volta e meia é cobrada em prova de concurso. Dentro desse prazo de validade, a administração pública pode realizar um outro concurso público para o provimento do mesmo cargo público? Olha o exemplo que eu passo para vocês. Vamos imaginar que Joãozinho faz o concurso público de técnico do TRE. Ele quer ocupar o cargo público de técnico do Tribunal Regional Eleitoral. Esse concurso público não tem a previsão de vagas. O concurso público, por exemplo, para cadastro de reserva. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Dentro desse prazo de validade, passado 1 ano, por exemplo, a administração pública pode realizar um outro concurso público, também para prover o cargo de técnico do Tribunal Regional Eleitoral? A Constituição Federal dá uma resposta para a gente no artigo 37, inciso 4. É possível, gente. A administração pública pode realizar um concurso público dentro do prazo de validade do concurso público anterior para prover o mesmo cargo público. A diferença é que se a administração pública decide nomear as pessoas do concurso público 2, primeiramente, ela precisa nomear as pessoas que foram aprovadas no concurso público 1. Artigo 37, inciso 4. Para a gente terminar essa conversa de hoje, eu queria que vocês anotassem algumas súmulas que volta e meia são cobradas em provas de concurso público. STF, súmulas 683, 684, 685 e 686. A 686 falava do psicoteste. A mesma redação consta hoje na súmula vinculante número 44. E STJ, súmula 266. Beleza? Fica com Deus. Até a próxima.